Como eu consegui sair de um relacionamento abusivo com com o meu ex-namorado abusivo, macho escroto. Hoje eu resolvi mostrar essa história, contar um pouco pra vocês sobre essa história, né, da minha vida, que duraram ali 4 anos. E como um diário eu vou abrir aqui pra vocês sobre essa história. Essa história ela me causou muita coisa, né? Ela me deu vários gatilhos. A gente trabalhava em uma companhia, né? Eu entrei pra essa companhia que ele já fazia parte há muito tempo. Então, as pessoas que estavam ali conhecia ele. E ele foi uma pessoa que eu fiquei muito curiosa em conhecer, porque ele fazia um tipo misterioso, era um rapaz simples, gostava muito de arte, gostava muito de tocar, um rapaz humilde, mais novo do que eu, mas eu também era nova na época, né? E por eu ter uma fisionomia mais novinha, parecia assim que a gente era da mesma idade, mas era pouquinha coisa mais novo do que eu. E quando eu comecei, né, nas aulas ali e tal, que eu entrei como aluna, ele já era integrante da equipe, eu já nas primeiras aulas eu já tive um interesse por ele. Até que, e naquela época eu era uma pessoa que tinha uma autoestima muito forte, muito elevada, era alegre, sabe? E era uma das. Eu encontrei ele numa das minhas melhores fases, onde eu estava na faculdade, tinha amigos que eu gostava muito, saía muito, né? Eu estava numa juventude ali vivendo coisas bem prudentes, né? Saía com as minhas amigas, dormia na casa delas, eu era super livre, né? Me dava bem com a minha família, tava num momento da minha vida muito bem resolvida, tava com autoestima elevada, fazia academia, me sentia bem. Então eu me sentia à vontade de eu dar em cima. Foi assim, eu mandei mensagem pra ele, eu acho, puxei papo, né? Adicionei ele no Face, puxei papo, porque lá no nossas aulas ele não abria a boca, ele mal levantava a cabeça, assim, ele era todo tímido. Eu falava, ele respondia pouco, mas eu, né, pensei que era por conta da timidez dele, e era realmente. Ele era um menino mais tímido, eu era uma menina mais extrovertida, eu tinha uma autoestima mais elevada, brincava com todo mundo, abraçava, era muito carinhosa. Então, de certa forma, intimidava, né? Ele que era uma pessoa mais retraída. Entrando em contato com ele e tal, convidei ele para assistir a peça, que ia ter uma peça lá, então a gente foi junto, né? E meio que começou aquele climinha e tal. Eu lembro que no dia dessa peça, que a gente saiu juntos, mas que na verdade foi todos os alunos, né, da equipe, né, da companhia, foram todos os alunos, todo mundo assistiu junto. Então meio que eu combinei com ele de ir com ele, mas todo mundo ia se encontrar lá. A gente saiu para um barzinho depois, e lá a gente começou a meio que trocar conversas, carícias na mão, essas coisinhas assim, bem resumindo muito mesmo. A gente começou a ficar, né? O dono da companhia, que virou muito amigo meu, que era o nosso diretor e tudo, ele não gostou muito da ideia, né? Ele me deu uns alertas, meio que falou, ó, sei não, mas ele é um tipo de pessoa que não sei, sabe? Ele me deu uns alertas assim, mas eu não queria saber, sabe? Eu pensei que era ciúminho de amigo e que não, sabe, que não era nada. Só sei que a gente começou a ficar. E começamos a ficar, era aquela coisa super normal, eu ainda me sentia super bem, ele era uma pessoa tímida ainda, mas que demonstrava carinho, ele era carinhoso. Eu lembro que na primeira vez que a gente nas primeiras vezes que a gente ficou, eu levei ele lá em casa. E na primeira vez que a mamãe bateu o olho nele, a mamãe já não gostou dele. Eu não sei o que ela viu, porque ela sempre tratou meus amigos bem. Naquela época eu já tinha tido namoradinhos, ficado com pessoas que eu levava lá pra casa, a mamãe super tratava bem. Mas a mamãe não gostou, assim. Ela nem acreditou que eu tava ficando com ele. A gente começou a ficar, até que a gente começou a namorar. Depois de uns 3 meses e tal, ele começou a demonstrar bastante ciúmes, né? A primeira vez que ele demonstrou muitos ciúmes foi uma vez, assim, eu era super sempre gostei de usar top, saia curta, vestidinho colado. Ele simplesmente não falou comigo. Ele me tratou assim como se eu fosse uma. E eu lembro que eu comecei a rir.
eu simplesmente comecei a rir. Eu botei a minha roupa, tava com uma sainha curtinha, pretinha, bem colada, mas não era muito curta, era tipo aqui na coxa, e uma blusinha e tá. E ele simplesmente não olhou pra mim, não falou comigo, e aí eu comecei a rir, porque eu nunca tinha sido tratada assim. Ele simplesmente ficou com o bico pra mim, assim, ele não olhava pra mim, e ele, sabe, parecia que eu tinha feito alguma coisa errada com ele, não sei. Eu só sei que eu tentava falar com ele me ignorava, eu tentava pegar na mão dele, ele me ignorava, isso na frente de todo mundo, e eu só ficava rindo. No final da peça, assim, que todo mundo já tinha ido embora, que eu fui perguntar o que foi que aconteceu, depois de muito tempo dele me tratando mal e sem falar comigo direito. Aí ele todo emburrado, assim, sabe, machistão mesmo. Hoje em dia eu enxergo a forma dele, mas naquela época não, eu tava achando bonitinho, pensando que era um charmezinho que ele tava fazendo. Ele simplesmente olhou pra mim e falou assim: que saia é essa? Namorada minha não usa essa saia, sai de perto de mim, Roberta. Um nojo de você. Só porque eu tava vestindo uma saia curta, que nem era tão curta assim. Beleza, eu achei estranho, mas eu continuei bajulando ele e tal. Só sei que depois ele ficou de boa comigo. Isso só depois que eu cheguei em casa, mandei mensagem pra ele pelo WhatsApp, e a gente ficou conversando, e aí ele ficou de boa. E aí passando os dias, começou a ter mais crises de ciúmes. Só que eram ciúmes muito machistas. Às vezes quando eu tava sorrindo demais, ele me cortava. Às vezes, quando eu tava abraçava muito os meus amigos, eu sempre fui uma pessoa de abraçar muito, ele cortava, ele não gostava. Ele me proibiu de eu sair com os meus amigos, porque simplesmente ele ficava com raiva, ele dizia que não gostava, só que ele também não gostava de sair. E eu estava no momento em que eu tinha o meu dinheirinho, porque eu trabalhava, tinha a idade de sair, né, sem pedir permissão pra minha mãe, mas mesmo assim eu pedia. Mas ela sabia, tipo, eu podia dormir na casa das amigas e tal, podia chegar tarde. E era um momento que eu tava sendo livre. E eu não pude ser livre porque o bonitinho não queria. E aí, só que mesmo assim, às vezes eu saía escondido de madrugada, porque, tipo, mesmo sem ele saber, porque às vezes eu falava, eu vou sair com as minhas primas ou com as minhas amigas e volto tal hora. Se desse 10 horas da noite, eu não estivesse em casa, ele ficava me ligando, me mandando mensagem. E sabe, naquela coisa, eu não sei como eu aguentei tanta coisa. E isso foi só no primeiro ano, nos primeiros meses de namoro. Só sei que ele foi me podando aos poucos. E o ruim disso tudo é que eu tava começando a me apaixonar por ele. Eu já estava apaixonada por ele. Se eu não tivesse, eu não teria nem aceitado nem a primeira vez. Aí a gente terminou, eu fiquei muito mal, a gente vivia terminando. Era uma coisa assim, meio louca. Eu comecei a sentir assim, e analisando, ele sabia que eu gostava dele já nessa época. Então, a partir do momento que ele teve certeza que eu gostava dele muito, né, ele começou a pisar em mim. Simplesmente, ele começou a pisar em mim. Ele sabia de alguma forma ele sabia me manipular de alguma forma, e todos os meus amigos, as minhas amigas, me alertavam de alguma forma, tentando fazer com que eu caísse na real, me falavam, dava conselhos assim, e eu escutava, fazia sentido, mas eu não conseguia me desvencilhar. E ele sempre conseguia alguma coisa pra fazer com que eu acreditasse nele, que dessa vez ia ser diferente e tal. Até que eu descobri algumas traiçõezinhas dele com uma ex, depois eu descobri dele com outra ex. E nessas eu ficava muito mal, eu chorava e tudo, e me perguntava por quê. Teve uma vez que eu peguei a moto da minha mãe, porque eu senti que ele estava fazendo alguma coisa, e fui acompanhando ele. Ele passou na avenida, assim, da minha casa, e falou comigo e tal, me deu um presente, me deu um coraçãozinho, porque tinha passado dia dos namorados, alguma coisa assim, e ele me deu esse presente. Aí ele saiu com um amigo dele andando, caminhando. E tinha uma coisa dentro do meu coração que falava assim, tem alguma coisa errada, alguma coisa que não tá encaixando. Aí aproveitei que a moto da minha mãe estava lá, eu peguei a moto e fui assim, sabe, eu tava tão neurótica e louca, eu fiquei tão louca nessas épocas que eu fui apaixonada por ele, que eu fazia coisas assim que, meu Deus. Peguei a moto, eu vi o amigo dele pegando a van e ele seguindo direto e se encontrando com a ex dele
dele, que era a ex dele, fazia curso também na mesma companhia que a gente, simplesmente ficando os dois. Sim, eu vi a cena deles fazendo coisas com ela na praça mesmo, juntos, fazendo coisas no banco da praça. E eu vi, e eu simplesmente quase morri. E aí eu fui dar a volta, assim, na praça, né, pra poder voltar, pra poder ir lá neles, praça, e peguei ele, eles já saindo, caminhando e tal. Aí eu lembro dessa época que eu falei pra ele subir na moto. Eu sobe na moto. Eu parei assim, né, ele se assustou, soltou a mão dela assim, aí eu sobe agora nessa moto. E assim, apesar de tudo, ele morria de medo de mim. Ele tinha medo de mim, ele fazia tudo isso, ele me traía, ele fazia manipulação, mas na parte física, assim, do tete a tete, ele morria de medo. Então ele subiu na moto, se tremendo todo, deixei a menina pra lá, deixei a menina lá no meio da rua, a coitada, né? Mas ela sabia que a gente namorava, ela sabia e ela ainda ficava jogando piadinha pra mim. A burra era eu, ela não tem culpa não. Briguei com ele, foi quebra-pau e tal, e mesmo assim eu continuei. Por quê? Porque ele pediu perdão, porque ele disse que ia mudar, porque ele estava arrependido, porque ele estava com muita vontade de coisar e eu não coisava com ele. Ele vivia me cobrando isso, porque simplesmente a gente não tinha onde, porque ele morava com os tios dele. Ele era um cara que não trabalhava e morava com os tios dele e eu simplesmente não tinha onde. E a gente não tinha, ele não tinha dinheiro nem para me levar em um lugar acessível pra gente fazer nada, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada. E ele cobrava sempre de mim, queria que eu resolvesse. Então, assim, às vezes passava muito tempo sem a gente ter, né, nossas intimidades, que eu tenho um nojo, tenho um tanto nojo quando eu lembro. Mas assim, simplesmente ele jogava a culpa pra cima de mim e ele dizia que por eu não, né, estar ali, ele tinha que ir atrás de outras. Aí só sei que eu perdoei novamente. Quando foi em fevereiro, acho, janeiro, fevereiro, já de 2015, eu descobri que ele estava me traindo com a minha melhor amiga da época. Na época eu tinha uma amiga que também trabalhava junto com a gente nessa companhia, que também era amiga dele e amiga de todos da companhia. E assim, ela era uma das minhas, ela era a a minha melhor amiga ali dentro, né? A gente vivia 24 horas juntos, a gente viajava, né, para cumprir os trabalhos da companhia, e era uma pessoa muito importante para mim porque eu desabafava muito com ela e ela me desabafava muito do relacionamento dela comigo e com o diretor, que a gente era o trio, era muito amigos. E eu descobri que eles simplesmente estavam me traindo, ele e ela. Então assim, foi um dos dias que eu mais chorei na minha vida. Eu liguei até pro meu pai, que era lá de Portugal, porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, porque naquele dia eu tava querendo correr, eu tava querendo fazer, eu não sabia o que fazer. Eu chorei tanto que eu liguei pro meu pai e ele me acalmou. E depois de um bom tempo, né, eu conversei com ela, eu perdoei ela. Né? Hoje em dia a gente não é amiga mais, mas de boa, a gente já é passado, né? Mas naquela época eu conversei com ela e eu perdoei ela, mas ela saiu da companhia porque ela ficou com muito medo de eu contar pro namorado dela da época. E eu não contei. Não sei se eu me sentiria bem hoje se eu tivesse contado. Hoje em dia ela é casada com ele, tem filhos. Mas não sei o que seria. Mas naquele momento eu optei por não contar, né? Eu queria, mas no final de tudo eu optei por não contar. E ele, o Santinho, eu perdoei também. Voltei depois de uns 2 meses ali, ele no meu pé pedindo perdão, só que eu ficava sabendo que ao mesmo tempo que ele estava no meu pé pedindo perdão, ele estava no pé dela também, querendo ficar com ela de novo e tal, dizendo que era apaixonado por ela. Eu só sei que eu aceitei tudo e voltei. Por quê? Porque as pessoas me perguntam e eu me pergunto também, por que eu voltei, por que eu aceitei tanta coisa, e porque eu simplesmente estava trancada. Eu não tinha como sair. Eu lembro que nesses períodos que eu ficava longe, que a gente ficava terminados, porque eu tinha descoberto alguma coisa dele, ou por ele ter feito alguma coisa e a gente terminou, por ele simplesmente abusar minha cara aquele dia e terminar comigo, porque ele fazia isso, às vezes ele queria só terminar comigo e pá, vai, eu não quero mais. E me mandava embora da casa dele, eu ia embora chorando,
Porque é assim que o narcisista age, né? Ele te manipula e ele gosta desse sentimento de agora eu não quero mais, e me ver sofrer e depois, agora eu quero. E eles gostam dessa brincadeira, desse jogo, sabe? E ele fazia muito isso comigo. Então, eu lembro que nesses períodos que eu ficava sem ele, eu sofria muito, eu chorava muito, eu ficava louca, minha cabeça esquentava, era uma coisa louca. Então, eu preferia estar grudada na droga do que sair da droga e sofrer muito mais. Entendeu? É como uma droga mesmo. Sabe? Você se vicia naquilo e a abstinência, ela te faz voltar. E era como se fosse isso. Eu sabia que não era pra mim. Eu pedia a Deus todos os dias sinais, ele me dava. E meu coração sabia que não ia dar certo. Um futuro com ele, uma vida com ele. Eu sabia disso, mas eu não conseguia me desvincular dele. Eu não me via sem ele. Era uma loucura, era uma doença. E ele cada vez... E assim, eu comecei a emagrecer. Eu já não tinha a mesma autoestima que antes. Eu só andava triste. Eu perdi muitos amigos naquela época, assim, de pessoas que eu só andava junto, e aí eu comecei a não sair mais, a não estar mais presente. Eu fiquei neurótica, eu tinha crise de ansiedade, tinha enxaqueca direto. E só que assim, ele era a minha droga. E eu briguei com a minha mãe, né? Eu cheguei a brigar com a minha mãe por causa dele. Coisa que eu nunca fiz na minha vida, de gritar com ela, sabe? De levantar a voz pra ela. E eu me perdoo também, porque às vezes eu passei muito tempo pensando, meu Deus, eu era muito burra, por que eu não saí daquilo logo? Mas eu me acolho e me desculpo, porque eu sou uma pessoa muito carente. E eu tenho essa falta de lá de trás, né, dos meus traumas. E querendo ou não, quando ele estava comigo, quando a gente estava bem, ele era uma pessoa muito boa comigo. Ele cuidava de mim. Assim que eu acordasse, a gente estando bem ou não, ele acordava antes de mim de manhãzinha, ele já me mandava uma mensagem de bom dia. Ele era super atencioso. Ele guardava meu remédio dentro da bolsa dele e ficava lembrando, sabe? Eram coisas assim que me cativavam, que eu nunca tinha tido. Mas, ao mesmo tempo, a parte ruim era muito maior. Era muito maior. Mas as partes boas que ele me oferecia era o que me cativava. Era o que me deixava lá. Eu sabia que não era o suficiente, mas era aquilo que... Era como se eu saísse daquilo ali, eu não encontrasse mais ninguém que fizesse aquilo. Era como se ninguém me... Ele me fazia acreditar nisso. Fazia eu acreditar que eu não seria ninguém mais, que eu não ficaria com mais ninguém. O povo da nossa companhia, nossos amigos ao redor ali, não aguentava mais. Era tipo um casal tóxico, chato, que só vivia brigando, só vivia com ciúme. Eu comecei a desenvolver um ciúme muito louco dele, porque ele me traía muito, então qualquer coisa. E eu não podia pegar o celular dele. Eu não podia pegar o celular dele. Quando eu pegava por algum descuido dele, eu sempre via alguma coisa. Ou ele dando em cima de alguém, ou ele marcando encontro com alguém. Mas eu não terminava o job do namoro. Porque, por conta daquilo tudo que eu contei. Porque se eu me desvinculasse dele, pronto, eu morria. Toda vez que a gente terminava e que voltava, terminava e voltava, esses dois primeiros anos, assim, né, ali 2014, 2015 e no início de 2016, eu sofria muito, eu chorava, eu me humilhava, eu me enlouquecia, eu queria morrer, sabe, era aquela loucura. Depois, foi começando a amenizar. E a chave mudou no dia em que ele me convidou para viajar para o interior da casa da avó dele. E assim, a gente já tinha terminado e a gente estava meio que voltando. E eu estava naquela esperança de que a gente iria voltar nessa viagem. E aí ele me convidou, eu fui. A gente passou o dia, ele me mostrou o rio e tal. Namorou naquele dia. E aí tudo bem, tudo normal, tudo tranquilo, a gente ficando, ele me apresentando pra família dele, beleza. E eu não acreditando que a gente ia voltar a namorar, como todas as outras vezes, e ia ficar tudo bem. Foi só uma noite, aí a gente acordou super de manhã, né, umas 5 horas da manhã pra pegar o ônibus de volta, que é aqui pertinho, interior perto. E dentro do ônibus, a gente conversando e tal. Assim que a gente chegou na nossa cidade, ele virou pra mim e falou que não dava certo mais,
que a gente tinha que terminar e blá blá blá. Eu só olhei pra ele e fiz assim, tipo assim, de cansaço. Eu tô cansada de ser brinquedo. Eu tô simplesmente cansada de ser brinquedo. Mas eu também tava muito magoada. E eu desci do ônibus, ele seguiu. Eu desci do ônibus na primeira parada que o ônibus parou lá. Desci e fui embora caminhando, chorando. E, gente, o que esse menino tem? Por que ele me trata assim? O que eu fiz? Por que eu sou tão... Ele me trata como um lixo, como algo descartável e tal. E ali, eu acho que ali eu comecei a despertar. Porque eu ainda tinha esperanças. Eu ainda tinha esperanças de fazer ele mudar, de ele amadurecer, de a gente, sei lá, de a gente construir uma família e tal. Eu tinha essa esperança ainda. Mas ali, eu acho que a chave virou e eu falei assim, não vai dar. Realmente eu tô sendo só um brinquedo. Aí depois desse dia eu não respondi mais ele. Assim que ele chegou, ele deixou um tempinho, mas eu acho que quando ele viu que eu não ia atrás, ele começou a vir atrás. E como eu ainda gostava muito dele, eu respondia. Então eu lembro que teve algum momento ali que eu cedi novamente e ele voltou a me manipular, né? Só que eu sei que foi cada vez menos, eu tava sentindo menos e mais raiva. Eu comecei a procurar outras coisas longe dele para me ocupar, porque eu vivia 24 horas com ele, então eu comecei a procurar outros lugares para ir, outras coisas para fazer, para eu tentar me desvincular, porque eu sabia que esse seria o primeiro passo. E a gente começou de novo a namorar, e pode parecer que não, mas dessa última vez que a gente voltou, a gente viajou, né, com a companhia para fazer teatro, e a gente tava super bem. A gente tava super bem. Foi assim, um período ali que a gente tava super bem. Todo mundo até tava elogiando a gente, porque parecia que a gente tava realmente dando certo daquela vez. A gente não tava brigando tanto, não tinha tanto ciúme, tava uma coisa mais harmônica. Todo mundo tava elogiando. Quando a gente voltou dessa viagem, passou um tempo, ele foi dormir na casa de um amigo dele. E quando ele chegou, né, isso depois de uns meses, né, de a gente ter voltado e tal, e a gente estar bem, que todo mundo tava elogiando. E aí ele foi dormir na casa de um amigo dele, que é num bairro vizinho nosso, e uns 2 dias depois que ele voltou, eu estava na casa dele, abri o notebook dele enquanto ele estava dormindo, e vi umas mensagens dele pra ex que ele sempre me traía. E, tipo, mensagens recentes, como se eles tivessem se encontrado recentemente. E aí eu simplesmente não fiz nada, eu não chorei. E na hora que ele fechou, que ele saiu do banheiro, que ele viu que eu estava com o notebook na mão, ele já sabia que eu tinha visto. E ele sentou na minha frente e falou que tinha acabado, que não queria mais nada comigo, porque ele queria ficar sozinho. E eu, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, não vamos dizer pra ninguém que a gente terminou agora e tal, porque esse negócio de vai e vem, é muito chato. E assim, eu tava super... No momento que ele sentou na minha frente e disse que acabou, pra mim já tinha acabado real. Na hora que ele falou isso, eu falei, tá bom, agora pra mim, realmente acabou. Só que eu não falei isso pra ele. Eu só falei, né, fingi que tava tudo bem. E beleza, eu lembro que nesse dia eu não derramei uma lágrima. Nesse dia, porque depois nos outros eu chorei muito. Eu só pensei assim, tá, agora eu estou livre. E dessa vez eu não vou voltar mais. E junto a isso eu estava ensaiando com uma outra equipe para o Halloween. E eu tinha um amigo meu lá, que é amigo dele também, que era amigo dele também. E a gente estava muito próximo. E eu me apeguei a isso. Eu falei assim, se eu não tiver uma outra distração para me tirar disso, eu não vou sair nunca. E aí eu me agarrei nisso, eu me agarrei nesse sentimento bom que eu tava tendo por esse outro amigo, né, de companheirismo e tal. E porque era muito legal os nossos ensaios, era uma coisa leve, e a gente sempre voltava pra casa junto. E aí, só sei que nisso tudo, ele não tinha notado ainda que eu estava me desvinculando dele. E ele estava se sentindo ainda o máximo, como se me manipulasse. Como se me manipulasse ainda.
E assim, quando ele me mandava mensagem, eu respondia normal. Eu agia como amiga dele, normal. E isso alimentava mais ainda o fato de ele achar que ainda me manipulava e que na hora que ele fizesse assim, eu voltaria de novo. Só sei que chegou o Halloween, e nisso ele lá e eu cá, sempre mandando mensagem pro outro, mas tipo, eu demorava muito mais a responder, porque eu estava fazendo outras coisas, vivendo outras coisas nesse momento. E aí no Halloween eu fiz a peça com esse meu amigo, senti algo diferente por ele. E quando foi 5 dias depois do Halloween, eu saí com esse meu amigo e a gente ficou. E eu comecei a gostar de ficar com ele, né? Eu tava solteira e eu tinha terminado e tal. E o bonitinho começou a vir atrás e eu dizia que sempre dava alguma desculpa. Só que ele ainda achava que eu ainda era louca por ele e que ainda tava esperando por ele. Então, por isso ele nem tinha. Só que parece que a pessoa sente também do outro lado, que não, assim, no dia que eu fiquei com ele, no outro dia, o bonito foi na minha casa, como se nada tivesse acontecido, porque ele sempre agia assim, ele ia, ou quando ele me encontrava, ele agia como se nada tivesse acontecido, como se ele não tivesse terminado comigo, como se a gente ainda fosse namorado, ele me cobrava as coisas ainda, tipo, eu saía e ele ainda me cobrava as coisas, ainda queria que eu estivesse em casa a tal hora. E, tipo, era uma loucura. Ele terminava comigo, mas queria ficar me manipulando ainda. E aí ele chegou lá em casa, todo na gracinha, né? E eu tava super... o que é que tu faz aqui? E eu lembro que ele me pediu um beijo. Eu disse que não ia beijar, que a gente não tava namorando mais e que não tinha mais nada a ver. Ele tá lá em casa. E ele começou a ficar preocupado, porque ele sabia que eu não, tipo, eu não dei um beijo nele, porque era muito fácil antes. Ele fazia assim, eu tava correndo pra ir atrás dele. E tava demorando eu ir atrás. E quando ele veio atrás, eu ainda não quis. Então ele começou a se preocupar. E aí ele foi embora nesse dia e ele começou a mandar mensagem, começava a ligar. Às vezes ele ligava muito, eu não atendia porque eu não estava no telefone, eu estava fazendo outra coisa. E ele ficava preocupado, perguntando o que era que eu estava fazendo. Só que nunca, não, acho que não passava na cabeça dele que eu estava com uma outra pessoa. Eu comecei a ficar com esse menino. Até que um dia eu ia viajar, né, com a companhia, ele não ia viajar, né, com a gente, porque ele estava fora do grupo já. E ele chegou lá em casa. Aliás, aí eu mandei a mensagem, porque ele ficava o tempo todo mandando mensagem, perguntando o que era que eu tinha, que queria muito voltar comigo, só que eu tava muito estranha, eu falava que eu não queria voltar com ele. E ele ficou insistindo tanto, insistia tanto, e ligava, que eu contei pra ele, eu falei, ó, eu estou ficando com uma outra pessoa, e eu estou gostando dessa pessoa, e eu quero que você siga a sua vida. Foi você que terminou comigo, eu já te dei várias oportunidades, então acabou. Esse menino ficou louco, louco. Eu lembro que eu tinha que viajar meio-dia. Na hora que eu mandei essa mensagem pra ele, ele correu lá pra casa, não sei como, porque ele nunca foi na minha casa assim. E correu lá em casa e começou a chorar, perguntando quem era, por que eu estava fazendo aquilo com ele. E começou a se tremer, começou a ficar louco. E ele só se aquietou quando ele ficou sabendo quem era o menino. E eu falei pra ele, ele ficou louco, ele quase me impediu de viajar. Ele falou, pelo amor de Deus, não viaja. Eu sei que passou muito tempo ele nessa agonia, chorando, eu viajando e ele louco. Eu soube que ele foi na casa desse menino que eu tava ficando, pediu, pelo amor de Deus, pra ele me deixar, porque eu era dele, né? Isso o meu ficante tava me contando tudo. Ó, ele veio aqui em casa, ele chorou muito, ele pediu pra coisar, pra eu deixar você de mão, e eu disse pra ele que eu tava gostando de você. Menino, foi uma loucura que eu não imaginava passar por isso. E quando eu voltei de viagem, assim que eu cheguei de viagem, ele sabia todo o nosso cronograma, né? De quando a gente ia voltar e tal. Ele já tava lá em casa esperando. E eu só sei que ele ficou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. A gente foi em dezembro, né? Nessa viagem foi quando ele ficou sabendo. Dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Ele ficou até maio nessa peleja. 5 meses indo lá em casa, chorando, ligando pra mim, a família dele toda me culpando, sendo que eu tinha passado o pão que o diabo amassou na mão dele, ninguém nunca fez nada, né? No momento em que eu começo a viver,
todo mundo começou a me culpar, porque ele tava querendo se matar. Ele ligava pra mim todo dia ameaçando que ia se matar, dizendo que tinha tirado nota baixa na faculdade porque era culpa minha, porque eu não respondia a ele. Simplesmente o menino não me deixou viver o meu relacionamento novo. Eu comecei a namorar com outro menino, comecei a ficar com ele, e ele simplesmente não deixou. Ele ficava o tempo todo me ligando. Se eu desligasse o celular, ele ia lá em casa. A mamãe, sabe, ele ficou louco. Até que ele conseguiu fazer com que eu ficasse na dúvida. Ele fez tatuagem pra mim, ele fez desenho pra mim, ele fez declaração pra mim. Gente, eu ficava com vergonha na época. Só que ali teve um momento que eu comecei a ficar na dúvida. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, será mesmo? Será mesmo que ele mudou? Porque foram 5 meses ele se matando, ele chorava. Ele pedia pra mãe dele me ligar, ele pedia pra irmã dele me ligar, pra irem lá em casa, pra eu ir na casa dele. Eu chegava lá na casa dele, ele tava tomando soro, ele tava isso, ele tava aquilo, ele tava no hospital. Porque ele realmente estava muito doente, mas isso tudo do ego dele. E aí eu terminei com o menino que eu tava ficando, porque eu tava muito mal. Eu tava, meu Deus do céu, o menino vai se matar por causa de mim, meu Deus do céu, menino. Era uma pressão muito grande da família dele. A minha família não tava nem aí, porque sabia tudo que eu tinha passado por ele, né? Minha mãe acompanhou muitas coisas, muitas crises minhas de choro por causa dele, muita loucura. E a minha mãe tava dando graças a Deus. E terminei com o outro porque eu não tava conseguindo focar naquele namoro. Meu sentimento que eu tava por ele diminuiu, porque eu tava muito preocupada com o outro lá, que tava sofrendo, tava morrendo, e eu acabei terminando com ele. E ele entendeu e tal, e a gente é amiga até hoje, eu e ele. Foi um relacionamento super saudável e tal. Mas a gente terminou, e aí eu fiquei de novo com o bonito, com o ex. E eu comecei a ficar com ele de novo, só que, assim, comecei a ficar com ele, mas bem pouco. E na primeira oportunidade que ele teve, que assim, eu acho que quando ele sentiu que eu tinha voltado pra ele mesmo, que eu tava gostando dele, que eu tinha retomado minha paixão por ele me deu um pé na bunda. Ele me deu um pé na bunda de novo. Em um dos encontros que a gente foi, ele ficou super frio. Tipo, do nada. Ele tava morrendo em um dia, a gente voltou, ele era o homem mais feliz do mundo, porque eu estava com ele, fez de tudo, comprou isso, comprou aquilo pra mim, me abraçou, me beijou e tal, e feliz. No outro dia que a gente foi se encontrar, ele estava frio e disse pra mim que não queria nada comigo. Ou seja, ele só fez aquilo pra acabar com o meu relacionamento, pra acabar qualquer chance que eu tinha de seguir em frente com alguma pessoa. E uma semana depois ele estava namorando com uma menina da faculdade dele. Ele fez eu voltar tudo. Eu fui burra por ter cedido, mas era muita pressão, porque todo dia ele me ligava dizendo que ia se matar, que isso, que aquilo. Era muita coisa que ele falava pra mim nesses 5 meses, direto, todos os dias. E até que eu consegui terminar com o menino, até que eu terminei com o menino, porque ele não largava meu pé, e quando eu voltei, ele terminou comigo. Uma semana depois eu comecei a namorar. Veja se eu não sou idiota. Isso foi no mês de maio. Aí passei maio, junho, julho, agosto e setembro, início de setembro. Daquele jeito. Falei assim, realmente eu perdi, fui burra, babaca, beleza. Mas agora eu vou viver pra mim, quero viver, não quero saber de homem. Graças a Deus ele começou a namorar lá com outra menina e me bloqueou de tudo, e eu pude meio que não ter contato com ele e comecei a viver realmente como deveria ter sido. Eu não deveria ter saído do relacionamento e entrado no outro, mas me ajudou muito também. Então eu comecei a viver minha vida, saía alegre, não queria saber de homem nenhum mais. Aí quando foi em setembro, eu fui pra uma casa de praia com os meus amigos e ele tava lá também. E eu lembro que um dia antes da casa de praia, a minha amiga, que era amiga dele, que era da companhia, falou pra mim que eles tinham terminado, ele e a namorada dele. E eu peguei e fui mandar mensagem pra ele. E ele respondeu. Só que ele respondeu super frio comigo, todo, sabe, se achando. E eu convidei ele pra ir pra casa de praia. E ele disse que não era o momento da gente se encontrar e tal. E aí, beleza. Eu fui dormir chorando nesse dia, porque eu vi que ele realmente
não gostava de mim e tal. Arrumei pra ir pra casa de praia. Quando eu cheguei na casa de praia, ele estava lá. Disse que não ia e foi. E aí, só que tinha também uma outra pessoa na casa de praia, que é o meu atual marido. Que ele já era meu amigo naquela época, só que na casa de praia a gente ficou mais, assim que eu cheguei, a gente começou a conversar e ele ficava junto comigo, e eu acabei ficando com ele nesse dia. Quando eu fiquei com ele, com o meu atual marido, parece que fez assim, todo o sentimento, tudo saiu de mim, todas as coisas ruins que eu sentia de sentimento por esse meu ex que estava lá, foi embora. Parece que ele não tava lá. E, tipo assim, ele sentiu muito, ele chorou lá na casa de praia, porque eu acho que a intenção dele ter ido era de, sei lá, de rolar uma volta entre nós, né? Porque eu tinha convidado ele, disse que não ia, mas aí acabou que ele foi. Aí depois, antes disso, ele tava super me tratando bem, mas depois como é que eu falo? Ele parou de falar comigo na festa lá na casa de praia. Ele não olhava nem pra minha cara, ele ficou emburrado o resto da noite inteira. E eu super me divertindo lá e tal, com ele, ficando com o Lohan, né? E eu gostei muito do Lohan mesmo desde o primeiro beijo. Foi engraçado, foi muito engraçado. Porque eu comecei a ficar com ele lá, a gente já tá há 5 anos juntos. E o meu ex estava lá e ele ainda teve a cara de pau de dizer pra uma amiga minha que tava lá que eu só tava ficando com o Lohan pra esfregar na cara dele. E tá aqui, eu 5 anos depois, ainda esfregando na cara dele. 5 anos não, né? 6, vou fazer 7 anos agora com o Lohan. Fez muita coisa comigo, foi muita coisa mesmo, assim, que não dá pra gravar, não dá pra falar em um vídeo só. Mas foi muita coisa que ele fez comigo. E eu lembro que assim que eu comecei a namorar com o Lohan, ele teve que aguentar muita coisa minha, de surto, de ciúme, de insegurança minha, por conta desse relacionamento que eu tive com ele, com o meu ex, né, que era super abusivo, que era uma coisa louca, assim. Eu lembro que quando eu vestia roupa curta, eu olhava pro Lohan, assim, pra ver se ele ia reprovar ou se ele ia falar alguma coisa. E não, o Lohan é totalmente diferente dele. Isso, de ciúme, de ser abusivo e tal, ele é super tranquilo. E hoje em dia eu olho pra trás e eu olho, às vezes olho pra ele e fico assim, meu Deus, por quê? Como foi? Porque foi uma coisa tão assim, ó, que na hora que eu beijei o Lohan, comecei a ficar com ele, foi uma coisa assim, ó, que sumiu o sentimento que eu tinha por ele, sumiu, desapareceu. E ainda tava presente, eu ainda tinha esperança tipo, eu convidei ele pra casa de praia porque eu ainda tinha esperança de ir lá a gente ficar. E eu nem imaginava que ele iria, porque ele disse que não ia, e quando foi, eu acabei vendo o Lohan com outros olhos, e quando a gente se beijou, pá, sumiu. Então é isso, eu passei muito perrengue nesse relacionamento, demorou muito pra eu sair dele. Eu sei que quem me tirou mesmo foi Deus, que me colocou em um relacionamento mais estável. Talvez Deus deve ter colocado o Lohan na minha vida justamente pra me livrar desse sentimento. Hoje em dia eu me sinto mais forte, nesse sentido de se eu quiser sair de um relacionamento eu vou sair, e de não aceitar certas coisas, de me conhecer e saber que tem certos limites que eu não aceito que ultrapassem, né? E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história muito longa, super longa, desse relacionamento abusivo que eu me livrei, mas que na verdade Deus me tirou de lá. E é isso, se vocês tiverem gostado, curte aí, conta aí também a história de vocês, que eu quero saber. E um grande beijo. Tchau, tchau!